Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui é Pastor Ivanildo, presidente nacional da Igreja Pentecostal Missionária Fogo e Glória. Dando continuidade ao nosso discipulado, quero trazer um tema nesta noite, dizendo que só Jesus pode nos libertar das prisões espirituais. Quero deixar um texto base para a nossa meditação, que encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 8 e o verso 31 a seguir. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O verso 36 do texto mencionado vai nos dizer: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados, nós vivemos em uma sociedade, vivemos em um mundo perturbado e conturbado com tantas as coisas. E observamos no dia a dia pessoas que caminham debaixo de uma escravidão espiritual. Pessoas que caminham debaixo de uma servidão do inimigo das nossas almas. Em João 10:10, Jesus afirmou dizendo: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Os seguidores da linha de raciocínio da teologia da prosperidade, eles vão entender esse versículo, vida em abundância, eles vão entender como uma vida regada a um bom carro, uma boa casa, contas bancárias gordas e assim sucessivamente. Mas Jesus não estava falando nada disso nesse contexto. Ele estava falando, quando ele diz: vocês terão vida e terão em abundância, ele está se referindo à vida terrena, vivermos bastante aqui nessa terra. Quando partirmos, termos uma outra vida, a vida eterna com Jesus na eternidade. Então o texto mencionado vai nos dizer que se conhecermos a verdade, a palavra do Senhor é a verdade. Se conhecermos a verdade nos libertará. A Bíblia vai mencionar um episódio em que Jesus vai lavar os pés dos seus discípulos. Era um ato de servidão, um ato de humildade. E ele começa a lavar os pés dos discípulos, mas Pedro se nega que Jesus não lavasse os seus pés. E aí Jesus diz a ele: se não permitires que eu lave os teus pés, não terás comigo parte no meu reino. Pedro diz: então, sendo assim, Senhor, me dê logo um banho. E Jesus diz para ele: não precisas tomar um banho, porque vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho falado. E aí Pedro permite que Jesus lave os seus pés. Então conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer, esta é a verdade que liberta. Esta palavra, este livro sagrado, para o mundo isso aqui é loucura, não tem utilidade. Mas para nós que cremos na palavra do Senhor, ela é o poder de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela é a única forma de sermos libertos e transformados pelo Senhor. Esse que vos fala, há 27 anos atrás, bebia sexta, sábado, domingo, segunda fosse feriado e emendava. Mas um dia alguém me falou dessa palavra. Um dia eu conheci esta palavra no dia 2 de fevereiro do ano de 96,
eu entreguei a minha vida a Cristo como Salvador, comecei a conhecer esta palavra, e a palavra começou a me lavar, começou a me limpar, começou a me purificar. Porque quando você vem do mundo, você vem podre por causa do pecado, uma podridão no contexto espiritual. O salmista diz que o Senhor o tirou de um charco de lodo, de lama terrível, e firmou seus pés sobre a rocha. Então era justamente nesse charco de lama que esse que vos fala estava. Jesus pegou pelas minhas mãos, me tirou do charco de lama terrível, firmou os meus pés sobre a rocha. E essa rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a rocha inabalável. No livro de Mateus, ele deu exemplo das pessoas que constroem a sua casa sobre a rocha, e outros que constroem sobre a areia. Vem o vendaval, vem a tempestade, mas essa casa que está firmada na rocha não cai, mas a que está apenas na areia, grande é a sua queda, porque ela não tem firmeza, ela não tem alicerce. Então, conhecereis a verdade vos libertará, conhecereis a palavra. No verso 36, Jesus afirmou dizendo: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós precisamos dessa libertação. Conforme o tema, só Jesus pode nos libertar das prisões espirituais. Não são prisões físicas. Nós, como seres humanos, conhecemos as prisões físicas, mas é necessário conhecermos a prisão espiritual, que tanto nos aprisiona. Muitas das vezes as pessoas têm carrões, têm mansões, têm tudo que esse mundo oferece, mas não tem o principal, que é a paz, que não tem longanimidade, não tem bondade, não tem mansidão, não tem domínio próprio, não tem os frutos do Espírito. Você só vai conseguir esses dons, só vai conseguir esses talentos, só vai conseguir os frutos do Espírito se você conhecer a verdade, para que a verdade te liberte. Se, pois, o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente nós seremos livre das algemas do pecado, livre das cadeias do pecado, que nos levam a uma vida sem Deus, a uma vida sem paz, a uma vida sem salvação. Então a verdadeira libertação, ela está em Cristo. Às vezes as pessoas que têm poder aquisitivo, quando tem um filho, um neto, alguém do seio da família que tem envolvimento com drogas, essa família contrata as melhores clínicas que houver na sua cidade para que esse familiar possa ser liberto. E quando não tem uma clínica de excelência na sua cidade, você muitas das vezes envia esse filho para uma cidade maior, como por exemplo São Paulo, para que esse filho alcance a libertação das prisões espirituais. Mas eu volto novamente ao tema: só Jesus pode nos libertar das prisões. Como ele libertou aquele moço, o endemoniado gadareno, que estava aprisionado, segundo a Bíblia Sagrada, por uma legião de demônios. Jesus o libertou e ele passou a ser agora um anunciador das grandezas de Deus. Então que os céus nos abençoem ricamente, poderosamente, tremendamente, que Deus venha abençoar a nação brasileira, venha abençoar o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, venha abençoar as nossas vidas. Muito obrigado, Deus abençoe essa nação, no nome de Jesus. Amém.